Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a vocês estarem aqui, ter aceito o convite do IBRAM para esse importante painel, para essa conferência. Já é a segunda conferência que o IBRAM faz aqui em Belém, já prevendo a COP30 o ano que vem e fazendo protagonismo na questão ambiental, na questão minerária. Quero agradecer aqui Joaquim Levy, nosso ministro da Fazenda, do governo Dilma, e hoje um importante diretor do Banco Safra, senador Flecha Ribeiro, que eu tive o prazer de estar com ele no Senado Federal, competente senador. Muito obrigada por ter vindo prestigiar a nossa conferência. Enfim, nós estamos aqui com Mauro, o Alquimário, que é da nossa Embrapa Oriental, chefe da Embrapa Oriental, Liege, que é diretora de sustentabilidade da JBS, Adriano Spestit, que é da CEO da Potássio Brasil, e Flávio Inoue, que é CEO da Grão Pará. São especialistas que nós convidamos com muito carinho para que pudesse contribuir com esse debate. Bom, nós estamos discutindo em todos os fóruns, em todos os lugares que nós passamos, a respeito do aquecimento global. É algo que está incomodando o mundo inteiro e a frase, que às vezes parece uma frase, às vezes um dito popular, virou verdade. Nós estamos sentindo na pele o aquecimento global, o calor, um calor insuportável. Eu que venho e moro no estado de Tocantins, fui senadora e deputada por lá, mais de 30 anos morando naquele estado, na verdade 40, né, desde a Constituinte. Fui para lá com 5 anos de idade. E a diferença nos últimos 5 anos está gritante. Uma diferença de temperatura insuportável. Eu me lembro que antigamente, quando alguém falava assim, Tocantins é tão quente, eu ficava nervosa. Para que quente? Nós já estamos acostumados com Tocantins quente, mas está ficando insuportável. Insuportável. E tem pessoas que ainda negam essa situação. E nós temos que entender que a questão do aquecimento global não é uma questão política partidária, de direita, de esquerda. É uma responsabilidade de todos nós, mas principalmente da ciência. Né? Os especialistas, os cientistas, os estudiosos, a academia precisa nos orientar a respeito disso. Às vezes tem diferenças de ideias, mas todos concordam que a Terra, que o planeta está esquentando. E nós continuamos a estudar as consequências disso tudo. Então, é crença ou é política? Elege um presidente nos Estados Unidos, todo mundo acha que agora as questões ambientais não serão mais valorizadas, que elege um outro presidente em outro lugar, que agora sim vai valorizar essas discussões. Eu, na verdade, acredito que essa é uma responsabilidade não só dos governantes dos países, mas de toda a sociedade, nós fazermos uma força-tarefa para que se cumpra o que a ciência e a pesquisa determina que nós possamos fazer. Nós já estamos também cansados de ouvir que o Brasil tem sido um exemplo, tem sido um modelo, tem sido uma referência nos 2 grandes problemas da humanidade, que é a questão energética, energia limpa e produção de alimentos. Então, o Brasil é solução e ainda temos uma riqueza mineral extraordinária. Então, um país que tem essas 3 coisas, produção de alimentos, riqueza mineral e uma matriz energética limpa e biocombustível à vontade, não tem condições de achar que tem problema. Nós não temos problema, nós temos soluções para nós mesmos, melhorar cada vez mais a nossa performance, mas nós temos muito que contribuir com o mundo fazendo o que nós fizemos até agora. A FAO, há alguns anos atrás, e isso é bastante preocupante para muitos países, para o Brasil nem tanto, mas a FAO faz as suas previsões, a FAO é uma agência de alimentação da ONU, e ela então calcula quanto nós vamos precisar de mais grãos e de quanto precisaremos de mais carne em 2050, quando a população chegará a mais de 2 bilhões de pessoas. E a FAO então pega uma lista de países e vem arriscando e falando o que cada um tem que fazer. Aqui, por exemplo,
eu até printei a tela dessa tabelinha da FAO, que eu fico muito orgulhosa de ver essa tabelinha, porque o Brasil está numa posição extraordinária. Por exemplo, a FAO, acho que eu tirei a foto, mas não saiu. Bom, mas enfim, eu sei praticamente de cor. China e Rússia, a FAO espera que aumente a produção em produtividade em 26% do que produz hoje para 2050. Alguns lugares 15%, como a Europa, a África nem mencionada mas espera do Brasil 40% de aumento de produção para acudir o mundo nessa necessidade desses habitantes que virão em 50. Então, a maior responsabilidade que recebeu no mundo inteiro foi o Brasil. E a FAO, ela não faz um chute tanto para cá, tantos por cento para lá. Ela estuda, porque o Brasil tem território para isso, tem terras férteis, tem condições climáticas, tem pesquisa, tem know-how, que isso é uma coisa preciosa, por isso nos deu essa responsabilidade tão grande. E nós vamos cumprir, sem ter que desmatar nenhuma árvore. Nós temos produtores que, de acordo com a lei brasileira, ainda podem desmatar algumas fazendas legalmente. Independente disso, que é um marco legal do país, eu quero dizer que mesmo que nós decidíssemos não desmatar mais nada, nós temos áreas suficientes para serem recuperadas, aplicados fertilizantes, produzir muito mais, produzir mais grãos, mais comida, alimento via grãos e também produzir mais carne e num espaço muito menor de tamanho. Começando aqui pelo Pará, somente o Pará tem 5 milhões de hectares de terras degradadas, segundo o nosso professor Mário, e que pode se plantar o que quiser. Pode fazer pecuária de novo, pode fazer grãos, pode fazer uma opção de coisas. Na Amazônia toda, nós temos 9 milhões de hectares. Isso é chão que vocês não imaginam. 9 milhões de hectares da Amazônia toda degradada é o estado de Santa Catarina. E se nós tirarmos só o Pará, é o estado de Sergipe, 5 milhões de hectares. Então é sobre isso que nós temos que falar aqui hoje. É sobre isso que nós queremos falar no nosso painel, de segurança ambiental, segurança alimentar e segurança mineral. Porque eu nunca ouvi falar que se planta agricultura sem minério. Porque os fertilizantes são minérios, são minerais. Então é muito importante que essas coisas andem juntas. A questão mineral, a questão agrícola, alimentar e a sustentabilidade. Não dá para separar isso, porque nós estamos falando também não só de biomas, não só de biodiversidade, floresta, mas nós estamos falando de gente, porque mora gente nesse lugar. Moram pessoas, brasileiros, nossos irmãos, e que precisam de soluções em suas vidas. O professor Mário, ele é um grande especialista nos ecossistemas amazônicos e trabalha muito a questão da sustentabilidade com relação às pragas que atingem os arranjos produtivos no Amazonas. No Amazonas não, desculpe, na Amazônia. Então, eu passo a palavra primeiro para ele, para perguntar. Muita gente acha que todo mundo devia sair da Amazônia, não trabalhar, não mexer na água, não plantar nada, mas temos que eliminar a fome, temos que eliminar a pobreza, o desenvolvimento econômico, de certa forma, atrapalha a Amazônia. O que o senhor tem para dizer para nós, que é a Embrapa, que nós respeitamos tanto? Qual é a palavra da Embrapa sobre isso? Qual é o dever de casa que nós devemos fazer diante de uma questão social, ambiental e econômica tão complexa? Eu espero que o senhor possa falar em 2 minutos a 3 minutos, porque nós não vamos fazer palestras aqui, nós vamos fazer um bate-papo bem rápido. Então, professor, nós já combinamos isso lá na sala VIP. Professor, por gentileza, responda para os nossos convidados. O que é que nós fazemos com a nossa Amazônia para resolver esses 3 pontos? Boa tarde a todos que nos acompanham. Põe o microfone um pouquinho mais perto da boca. A todos que nos acompanham, primeiro dizer da minha felicidade de compor essa mesa com você, Adriano, com Flávio, com a Liege e com a nossa ex-ministra Kátia. Para a Embrapa é motivo de orgulho e em nome de vocês 2 mulheres eu saúdo todas que nos acompanham nessa plenária.
E eu queria começar a responder a sua inquietação, Kátia, utilizando inclusive os dados que você apresenta. Nós temos um grande desafio enquanto instituição de ciência, que é transformar o que é um grande problema, que é de áreas desmatadas na Amazônia e em processos de degradação, em áreas produtivas. Não é? Os dados do Terraclass mostram que na Amazônia temos 9 milhões de hectares, né? Com pastagens em processo de degradação, diferentes níveis, metade disso no Pará, correspondente às áreas dos estados que você apresenta. E o grande desafio é mostrar que na Amazônia a Embrapa e diferentes outras instituições possuem tecnologias sustentáveis para produzir alimento, para produzir proteína em sistemas amigáveis do ponto de vista ambiental, que não compete com a floresta, que é a grande inquietação. E sabe qual é o grande desafio para isso também? É você baixar o custo de recuperação dessas áreas degradadas, que aí passa por tecnologia. E, ao baixar o custo, você vai permitir com que populações vulneráveis que não acessam as tecnologias e, por isso, são excluídas do ponto de vista social e econômico, eles possam entrar dentro dessa grande cadeia de soluções. Porque quem passa fome, quem tem vulnerabilidade social e econômica, não se preocupa com verde. Definitivamente não. Então, na Amazônia, nós temos grandes distanciamentos tecnológicos que refletem em distanciamentos sociais e econômicos. E eu falo com muita tranquilidade quando você fala que a FAO nos dá o desafio de ser o país a aumentar a maior resposta na produção de proteína animal. Eu também tenho segurança em dizer que nós alcançaremos isso. E eu finalizo dizendo que nas últimas 5 décadas o Brasil aumentou sua área plantada em 140%, mas aumentou a sua produtividade em 570%. Isso, gente, só é feito com ciência, ciência de qualidade. E ciência de qualidade obrigatoriamente respeita. Hoje nós temos um grande desafio, que é não apenas produzir alimentos com qualidade, alimentos seguros, mas alimentos e culturas ou criações que sejam adaptadas a essas variações climáticas que você muito bem trouxe. E nós temos convicções que tecnologias existem. A Embrapa hoje defende que os modelos de agricultura e de pecuária para a Amazônia são modelos que não competem com a floresta e que incluem nossas populações. Temos 30 milhões aproximadamente de bocas só na Amazônia para se alimentar. Muito obrigada, professor. Com certeza nós daremos conta desse recado com muita facilidade. Agora, você falou que essas terras degradadas precisam de fertilização. Não dá para plantar nada sem termos essa fertilização. E eu pergunto, Adriano, que é o CEO da Potássio Brasil, que é proprietário da mina de Altazes, no Amazonas, é uma empresa canadense, e o Adriano é o CEO da Potássio aqui no Brasil. O que nós podemos ir? Como estamos com a nossa mina de Altazes? Nós estamos prontos para produzir, as licenças ambientais ainda faltam algumas. Por que demorou tanto para explorar Altazes? Quais foram os principais desafios? Eu gostaria que você pudesse nos contar que o Brasil tem uma das 4 maiores jazidas de potássio do mundo e há 10 anos tenta ser explorada. E o Adriano vai nos contar aqui a dificuldade encontrada e nós comprando potássio do Canadá, da Rússia, da Bielorrússia e de Israel. Do Canadá, inclusive, de reserva indígenas. Os índios administram tudo, são donos das reservas, recebem royalties e são muito ricos. Por favor, Adriano, conta para nós a sua dificuldade. 3 minutos. Boa tarde. Vai ser um pouquinho mais, porque nós vamos mostrar um vídeo, ou você quer deixar o vídeo para o final? Isso, no final. Tá. Eu gostaria de mostrar esse vídeo para demonstrar como que as atividades econômicas na Amazônia podem ser sustentáveis. E respondendo sua pergunta por partes, né? Primeiro, o conhecimento geológico que a gente tem do território brasileiro de uma forma em geral, mas principalmente do território da Amazônia, ainda é pouco comparado com as necessidades que a gente tem. Então, por isso é que a gente só veio a descobrir esses potenciais
quando a Petrobras, na década de 70, estava buscando óleo e gás e passou por essas ocorrências minerais. Para quem lembra aqui, né, a Kátia não era nem nascida ainda, mas a Petromisa era a empresa que cuidava dos ativos minerais da Petrobras. Quer dizer que Autazes foi encontrado por acaso? Não, não foi encontrado por acaso. A Petrobras, buscando o petróleo, passou por estas ocorrências e registrou essas ocorrências na época. O Brasil hoje importa 98% do potássio. Nós estamos falando aqui de fertilizantes no geral, a gente conhece como NPK, os nitrogenados, os fosfatados e os potássicos, mas eu vou concentrar no K dos potássicos. E aí nós desenvolvemos esse projeto em Autazes, fazendo lá mais de 40 furos de mais de 1.000 metros de profundidade. Cada furo desse, gente, para se ter uma ideia, custa mais de $1,5 milhão. Então a empresa já investiu cerca de 250 milhões de dólares para colocar o projeto no momento que a gente está hoje, pronto para ser instalado. Respondendo a sua pergunta sobre as licenças, o Sistema Brasileiro de Licenciamento Ambiental é chamado de trifásico: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia que nós tivemos fez a análise da viabilidade ambiental do projeto e nós passamos com louvor, ou seja, o órgão ambiental licenciador avaliou criteriosamente e falou que a gente podia avançar. Nós entramos então com pedido de licença de instalação e obtivemos as licenças necessárias para iniciar as obras. Pessoal, eu falei que esses furos têm 1.000 metros de profundidade. O minério, que chama-se silvinita, de onde se extrai o potássio, está a cerca de 800 metros de profundidade. Então nós vamos ter que escavar 2 poços profundos para poder atingir esse minério e trazer esse minério para a superfície, onde ele será beneficiado e destinado principalmente a estados como o Mato Grosso, que hoje é o maior consumidor de potássio do Brasil, cerca de 5 milhões de toneladas por ano. Falando especificamente da produção de alimentos nessas áreas degradadas, e que você, Kátia, muito bem falou, que elas necessitam de ser colocadas em condição de produzir, e a condição de produzir depende de nutrientes, no caso dos fertilizantes, é fundamental que a gente também tenha isso como programas que poderão ser atuados, né? O município que a gente está é Autazes. Autazes é conhecida como a terra do leite, a terra do potássio e a terra dos Mura. É o povo, a etnia que vive lá. E esse projeto também passou pelo crivo da aprovação de mais de 90% deste povo Mura numa consulta prévia, livre, informada e de boa Adriano, fé. Mas essa mina, ela está dentro da terra indígena ou ela está fora da terra indígena? Eu vou complementar. De acordo com a OIT 169, que é uma convenção internacional que prevê que mesmo não estando em terras indígenas, como é o nosso caso, estando a uma distância de até 10 quilômetros, o povo deve ser consultado. E esse povo foi consultado. E viu, inclusive, o que a Kátia falou, que em outros países do mundo, como, por exemplo, o Canadá, o povo indígena recebe até benefícios com as operações de mineração, que é o caso. Hoje, para vocês terem uma ideia, cada alimento que a gente consome precisou de estar com os nutrientes, com os fertilizantes. Quando a gente compra um fertilizante de uma empresa estrangeira, a gente está beneficiando essas populações tradicionais desses outros países. E eles enxergaram isso, eles também querem esse benefício. Eles conhecem a história. Eu ouvi uma palestra no IBRAM com a CEO da BHP, que é uma mineradora importante no Canadá. E tudo que a BHP paga por ano é um pagamento para as empresas, para os serviços, por todos os custos, 3 bilhões de reais por ano. Desses 3 bilhões, 1 bilhão de dólares, tá? Desses 3 bi,
US$ 1 bilhão é pago para empresas indígenas. Eles próprios não ficam lá de braço cruzado, não. Eles montaram as empresas, eles exploram o próprio potássio e eles recebem por isso e vendem. Fizeram contratos agora com a Índia, diretamente a empresa indígena. Nós não temos esse hábito, esse costume, nem vamos exigir dos nossos indígenas que do dia para a noite virem empresários. Mas uma hora tem que começar, porque se está dando certo no Canadá, deu certo nos Estados Unidos, por que não dá certo no Brasil? Então, eu acho esse exemplo fantástico da integração econômica e de empresas indígenas no Canadá. Obrigada, Adriano. Eu queria aqui agora... O Flávio, que é o CEO da Grão Pará, porque eu costumei falar Mafra, que é o sobrenome da família proprietária da empresa, e eu esqueço o nome da empresa. Grão Pará, é da família Mafra, família tradicional aqui. Bom, Flávio, vamos falar um pouco de etanol de milho, do etanol de milho. Nos Estados Unidos, ele vai contar para vocês, que ele está muito mais preparado do que eu, para dizer que nos Estados Unidos, 100% do etanol nos Estados Unidos é de milho. E no Brasil hoje nós já estamos com quase 20% do etanol do Brasil é de milho, não é mais 100% de cana como era no passado. Flávio, conta para nós como é que vai ser esse projeto na Amazônia. O projeto foca o quê? Foca o etanol ou tem outras atividades afins que estão incluídas nesse projeto? Por favor. Kátia, bom, primeiro obrigado pelo convite, um prazer estar com todos aqui. O projeto a gente chama de etanol de milho por uma simplicidade de referência, mas ele é um projeto de etanol de grãos. A gente vai contemplar processamento de sorgo, milho e qualquer outra fonte de grão amiláceo que possa ser fermentada e transformada em etanol. A gente também chama de etanol por uma convenção de que todo mundo fala etanol de milho, etanol de milho. A nossa planta, na essência e discutida dentro de casa, é uma planta de produção de DDG, de grãos destilados, ou seja, aquele segundo produto, né, do processamento, que é essa ração animal, é para nós, estando inserido ali no sul do Pará, na região de Redenção, que possui num raio de 350 quilômetros, cerca de 14 milhões de cabeça de gado, entendeu? O produto principal. Eu estou lá para produzir ração animal, porque eu acredito que essa ração animal vai promover dentro daquele sistema, daquele ecossistema, um ciclo virtuoso de transformação regional. Eu entro com agricultura, que produz soja. O Brasil é o único país do mundo que consegue extrair 3 safras por ano. Tá? Nós somos o único em escala que consegue fazer isso daí. O milho, a partir de 2011, deixou de ser cultivo de safrinha e passou a ser um cultivo, a área de milho de segunda safra agora é muito maior que a de primeira safra, tá? E em complementação você pode terminar a terceira safra com a engorda de animais. Então, eu trazendo o cultivo da soja, mais a safrinha de milho, que faz com que o Brasil tenha o milho mais barato do mundo, né? Produzindo em quantidade, trazendo uma fertilidade. E aí, voltando a discussão de vocês aqui sobre mineração, né? Eu vejo o potássio, mas eu sou fã de calcário, entendeu? O calcário vem primeiro e o calcário realmente é o que transformou o Brasil no maior produtor de grãos e maior exportador de grãos do mundo, tá? A gente sempre teve abundância de terra, então a gente foi abrindo, fazendo pastagem, e agora você vê que nós temos uma grande oportunidade. Nós estamos batendo a Liege aqui, que a minha colega de academia, ela está representando aqui o frigorífico JBS, mas a gente vem batendo recordes de exportação, porém a gente não tem feito muito progresso na produtividade de pecuária em cima de área. Os Estados Unidos tem um rebanho que é menos da metade e produz 2 vezes mais carne. Então, só de eu trazer a agricultura, soja, safrinha, a segunda safra de milho e a terceira com confinamento embasado no DDG, né, e a transformação da melhora das pastagens, você tem uma possibilidade de dobrar, triplicar a produção de carne sem avançar em 1 hectare que seja desmatamento, entendeu, Kátia? Nós temos uma perspectiva que tudo que a gente fez em grãos, né, eu acho que nós estamos chegando no momento que a gente
aumentou muito o nosso rebanho, mas acho que agora a gente vai começar a aumentar a produtividade desse rebanho para começar a continuar batendo recordes de exportação e produção de carne. Flávio, então, na verdade, a empresa pretende um projeto integrado. O grão, o etanol, o coproduto, porque falar que é subproduto fica até chato, porque não é subproduto, é um produto preciosíssimo. É um coproduto que sobra do etanol, com o amido faz o etanol, e com as fibras nós fazemos o DDG, que é ração pura proteína, para dar para aves, suínos, bovinos e caprinos, e até um dia, quem sabe, peixe. Então, aí, com isso vocês pretendem, claro que tem que ser confinado, nós vamos tirar rebanhos das pastagens abertas, uma forma de conter o desmatamento, colocar dentro dos currais, alimentar, e aí? Eu vou fazer as duas coisas, né? Eu vou promover o confinamento de animais, que já a nossa região tem mais de 350 mil animais confinados, e promover uma pastagem que suporta não um gado por hectare, 4, 5, 6 cabeças por hectare, entendeu? Então você tem dessa forma uma transformação virtuosa. Você melhora todo o sistema. E sem esquecer que nós vamos promover a produção de biomassa, tá? Eucalipto local, porque a nossa produção de etanol é baseada na queima de biomassa renovável. Os Estados Unidos não, produz etanol basicamente de GLP, de gás de petróleo. Então nós temos o nosso etanol realmente... O etanol sujo. Lá o etanol é o brown. É sujo. Eles chamam de brown. É o cinza, brown. O nosso é o green. O nosso é o green, verde, totalmente verde, porque os fornos que vão fazer movimento e fazer com que as caldeiras funcionem, o nosso carvão é vegetal. E lá é movido tudo a gás. Sem dúvida. Muito bem. E você acha que isso vai ajudar a conter o desmatamento na Amazônia à medida que as pessoas vão produzir mais dentro dos currais de confinamento ou nas suas propriedades com terra fertilizada e até sobrando espaço para um outro ganho que seria o plantio de milho, de arroz, de feijão, livrando as suas propriedades pequenas para outra atividade? Eu tenho uma percepção, Kátia, e a Liege pode me ajudar nisso daí, que o mercado cada vez mais está demandando animais mais novos. Tá? O abate, o famoso boi China, por exemplo, que é o de 22, 24 meses. Você só termina ele com essa velocidade se você tiver suplementação, ou um bom pasto, muito bom pasto, ou uma alimentação suplementar através de confinamento de qualidade. Então, não basta você desmatar para ir criar o boi lá no Cafundó do Judas, para tentar trazer ele com 36 ou mais meses de idade, entendeu? Para ter uma carcaça depreciada na hora do abate. Então, eu acho que naturalmente você começa a promover esses centros, né, próximos à produção do DDG e de pastagem de menor valor, para que a produção comece a se concentrar nessas regiões. Então, sim, respondendo a tua pergunta, sim, eu acredito que isso com certeza vai trazer um benefício para frear ou desincentivar esse desmatamento. Muito obrigada. Nós temos todas as cadeias produtivas do agronegócio, elas são encantadoras. Eu sou uma apaixonada. Não me preparei para isso, fiz psicologia, a minha graduação é psicóloga, mas o destino, a vida me levou para o setor agropecuário. E eu me apaixonei pela riqueza das cadeias produtivas que nós fazemos no Brasil. E uma das que eu estou mais apaixonada é o etanol de milho, pela quantidade de etapas produtivas que ela tem, senador Flecha. É uma coisa fantástica, porque ele não falou, mas desses currais de confinamento, pode sair o quê, Flávio? O biogás. Biogás. Energia limpa, que está incluído no projeto. Vai ser a primeira usina de etanol de milho ou de outros grãos aqui no estado do Pará. Vai ser uma grande surpresa. Liege. A Liege é diretora de sustentabilidade nacional da JBS, uma pessoa extremamente preparada e que lida ali no dia a dia, gastando muito dinheiro da empresa para poder manter a sustentabilidade, fazendo projetos novos. E eu ouvi dizer, Liege, que a FGV está fazendo um estudo da pecuária brasileira e numa amostragem ainda pequena, querem avançar muito mais no ano que vem, que das 100 fazendas contabilizadas, 100 propriedades, 31 delas já está no net zero. Isso é um sonho de 30 propriedades, Liege, ou você acha que nós podemos sonhar com mais do que isso? O que você acha do futuro disso? Chegar a 1.000, 2.000, 10.000 propriedades, tendo essas como início, uma vitrine tecnológica
para disseminar conhecimento? Obrigada, boa tarde. Na verdade, o que a gente tem percebido com os estudos que a gente tem feito internamente e nesse ambiente dos produtores que a JBS trabalha, é importante dizer que a fazenda de pecuária, que é uma fazenda, seja de integração lavoura-pecuária, mas que é uma fazenda que já está utilizando tecnologia, ela já emite menos do que uma fazenda média numa pastagem degradada, que é o que a gente está falando aqui. Então, só para rapidamente aqui nos meus 2 minutos de direito, essa pastagem degradada, quando a gente olha para áreas degradadas no Brasil, o Ministério da Agricultura lançou um estudo ali de 60 milhões de hectares aptos a serem transformados em agricultura no Brasil de áreas abertas degradadas. Quando a gente olha para o Cerrado ou mesmo aqui para o bioma Amazônia, a gente tem 20 milhões de hectares a serem abertos legalmente aqui, 40 milhões, desculpa, no Cerrado. Então, assim, a gente tem uma oportunidade imensa de trabalhar nas áreas que a gente já tem abertas, para começar desse tema aí, tão degradadas, e como o Flávio colocou, calcário é o primeiro passo. A gente vê aí pequenos produtores que aplicam calcário já a melhora efetiva de um ano para o outro nessas áreas de produção, seja agricultura, seja pecuária, que hoje a pecuária é uma agricultura, o boi faz esse trabalho da colheita dessa pastagem bem manejada. Dito isso, quando a gente fez esse estudo com o professor Eduardo Assad, que foi publicado na revista Agroanálise esse ano, a gente percebeu que o segundo passo, depois de primeiro uma área regularizada socioambientalmente de acordo com o Código Florestal Brasileiro, segundo passo é a gente levar essa tecnologia de produção, e o terceiro passo é levar a gestão. Nessas fazendas que a gente conseguiu levar gestão, tecnologia, a gente viu que nesse ambiente aí de 100 fazendas, 30 delas já são net zero e às vezes até carbono negativo, sequestram mais do que emitem. E aí a gente abre por uma discussão também internacionalmente dessas emissões de carbono, como olhar para a agricultura e para a pecuária tropical, porque esses números desse ciclo do carbono que a gente tem que levar em consideração. Então hoje não é só a emissão de metano, não é só um gado ali, o gado não está aqui no meio do palco emitindo metano, ele faz parte de um ciclo, e nesse ciclo a gente tendo uma pastagem bem manejada, tendo agricultura, integração lavoura-pecuária, quando eu olho para o balanço dessa fazenda, ele muitas vezes vai ser negativo. Então, como a ministra colocou no começo, a gente faz parte da solução, e o Brasil com toda essa oportunidade, então quando a gente fala aí nesse tamanho de área degradada que a gente tem, na verdade é uma grande oportunidade do Brasil se tornar um grande sequestrador de carbono, e trazendo isso ali ainda por cima como coproduto fazer o alimento. Então é o sequestro de carbono produzindo alimento. E só para fechar, vocês comentaram aqui do DDG. Isso dá crédito de carbono para os produtores também? Poderá dar? Poderá. O net zero das fazendas poderá emitir papéis e vender isso no mercado? O carbono ainda sendo vendido como crédito, que obviamente a gente tem um desafio grande aí de aprovar esse mercado regulado de carbono no Brasil, que é uma pauta que a gente vem tratando, toda a COP a gente volta a discutir isso, a gente começa na COP aí a partir de domingo, mas é um ponto que o Brasil precisa avançar nessa agenda de ter esse mercado de carbono. E só por último o DDG, é importante a gente reconhecer, independente do... O DDG é a tal sobra do etanol do milho, é a tal ração. O resumo do nome dele é DDG. Mas é importante a gente encontrar o gado, o bovino, a importância biológica dele na natureza, que é justamente ele fazer essa reciclagem de alimentos que o ser humano não é capaz de consumir. Então, na verdade, o gado está fazendo esse papel também biológico na natureza, e aqui no Brasil, com toda essa abundância de coprodutos e resíduos de agricultura, o gado vem fazendo esse papel e transformando esses resíduos, esses coprodutos, em alimentação, em carne no final, para estar na mesa aí de tantas famílias. Então a gente tem diversos papéis hoje desenvolvidos pela pecuária, pela agricultura, que é a grande oportunidade que o Brasil tem como solução para o futuro e para hoje, A gente já está pronto hoje para fazer esse papel. Nós fizemos questão de convidar a JBS para vir. Nós temos outros frigoríficos maravilhosos no Brasil, outras empresas prósperas, mas a JBS é a maior empresa de proteína animal do mundo. Não tem nenhuma empresa americana que chegue perto.
produzimos nos Estados Unidos, produzimos na Europa, na Austrália, e é genuinamente nacional, brasileira, totalmente brasileira. Então, para vender lá fora, existe um único compliance, existe uma única regra para todas as empresas no mundo. As que estão na Europa, as que estão nos Estados Unidos, a Liege coordena aqui no Brasil. Então, imagine o custo e os gastos que precisam ser feitos e tem que ser feito para provar para o mercado que está fazendo a coisa certa. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Liege? Adriano, vamos falar um pouco de emissões por logística, por transporte. Porque é engraçado falar assim, o potássio que vem do Canadá, que vem da Rússia, da Bielorrússia, do Israel, é commodity. Então, tanto faz quanto tanto fez, o preço é um só no mundo inteiro. Agora, o que nós vamos ganhar produzindo em Autazes? Nós vamos gerar riqueza, nós vamos gerar PIB, nós vamos melhorar a balança comercial, deixando de importar nos 3 fertilizantes 40 bilhões de dólares por ano, mas tem uma economia melhor do que tudo isso que eu disse, que é deixar de emitir CO2 no transporte, saindo do Canadá, pegando os navios, chega em Santos e Paranaguá, sobe para cima dos caminhões e vem parar no Mato Grosso. 9 mil quilômetros emitindo CO2 24 horas. E Autazes, em 5 dias, o que vem do Canadá leva 7 dias, 107 dias, para chegar na porta do produtor no Mato Grosso. A que vai sair de Autazes, segundo o Adriano, levará 5 dias. Faça a diferença das emissões desse transporte. Como é que vai ser, Adriano? Nós vamos sair de onde para onde? Qual o rio que nós vamos usar? Ou se é estrada, ou se é ferrovia? Como é que é isso? Eu fico impressionado, é como uma psicóloga estuda e aprende e sabe mais do que eu. É uma deusa. Kátia, você falou muito bem, para sair de Saskatchewan, no Canadá, que está no centro do Canadá, pega um trem, vai 2.500 quilômetros até Vancouver, que está na costa oeste, no Pacífico, carrega um navio, desce pelo Pacífico, atravessa o Canal do Panamá, desce, pega o Atlântico e chega em Santos e Paranaguá, que é o local que a gente mais recebe fertilizantes no Brasil hoje em dia. Depois sobe de caminhão até o Mato Grosso, a gente levando em consideração o Mato Grosso, que é um grande consumidor e produtor do agronegócio. O grão que sai do Mato Grosso, ele sai do Mato Grosso de caminhão e, usando o Arco Norte como referência, ele sobe até portos como Porto Velho, em Rondônia, e Miritituba, aqui no Pará, para ser embarcado em barcaças. Essas barcaças levam pelos rios Tocantins e Amazonas, e no caso de Porto Velho, pelo Rio Madeira e o Amazonas, até portos onde é feito o transshipment, que é a transferência de barcaças para navios para os grãos serem exportados, né? Essas barcaças voltam hoje vazias para estes portos e os caminhões também voltam vazios para a fazenda. Então, o nosso potássio lá de Autazes vai pegar esse frete de retorno. Nós fizemos um estudo com uma consultoria internacional e isso dá 200 mil toneladas de carbono equivalente a menos por ano. Mas, Kátia, deixa eu aproveitar que você me falou sobre isso e dizer o seguinte: nós temos nesse nosso país uma matriz energética fantástica. Hoje, 84% da nossa energia é renovável, enquanto que no Canadá e na Rússia, Bielorrússia, que são grandes produtores, queima-se gás e carvão para gerar energia elétrica. Energia elétrica é essa que é usada para produzir o potássio. Aí, gente, a diferença extrapola, vai a mais de 1.200.000 toneladas a menos de carbono equivalente. Então, quando vocês comprarem um produto, uma fruta, um grão que foi produzido com o nosso potássio brasileiro, você pode assinar embaixo. É 1.500.000 toneladas a menos de carbono equivalente que nós estamos jogando na atmosfera. Bem, obrigada, Adriano. É isso aí. Agora, eu é que sei das coisas, né? Ele está com tudo na ponta da língua. Professor, nosso cientista da nossa Embrapa,
Nós sabemos que aqui no Pará é o maior produtor de óleo de palma do Brasil. 85% do óleo de palma do Brasil é produzido aqui no Pará. Por que só o óleo? Por que não o biodiesel, o biocombustível? Por que não transformar o óleo de palma também no biodiesel? Essa tem sido uma pergunta frequente, viu, ministra? Porque recentemente, salvo engano, 3 semanas atrás, inclusive nesse mesmo espaço que estamos, a gente teve o principal evento da palma de óleo no Brasil, né? Um evento internacional, PalmaCon, imagino que muitos acompanharam, e essa foi inclusive uma questão levantada por muitos dos especialistas. Hoje, a cadeia da palma, ela tem sido pensada e trabalhada para a produção de alimentos ainda, óleo, tanto da palma quanto do palmiste. Por que alguns especialistas levantaram de não trabalhar com o biocombustível, que acaba sendo uma temática de altíssima relevância atualmente, quando a gente fala de transição energética, transição climática? Foi levantado por especialistas da cadeia que a falta de segurança de orientações políticas governamentais que garantisse uma segurança de você mudar um perfil de cadeia que é de alimento para biocombustível. Então, o empresariado demonstrou uma certa insegurança. Isso é uma boa reflexão, porque isso tem relação direta com política de governo. Qual é o modelo de agricultura que nós queremos para o Brasil e para a Amazônia? É baseado em combustível fóssil ou não? Se não for, se for uma transição energética que precisa fortalecer essas cadeias, nós temos que incentivar que essas cadeias se fortaleçam com apoio de políticas públicas, porque isso passará obrigatoriamente por investimento. Então, assim, a mensagem que eu compartilho com vocês é que o Pará tem um imenso potencial para produzir biodiesel, não apenas com a palma de óleo, como uma série de outras espécies. E algo que muitos invejam, que a Amazônia e o Pará particularmente têm esse perfil, que é um estado com pouquíssima variação de temperatura, boas condições climáticas e terra que nós já demos aqui, já compartilhamos com vocês, em número suficiente para se produzir alimento. E o dia que o poder público e a população perceber essa fortaleza, nós não teremos, na verdade, complexidades que a gente geralmente discute. Nós teremos, sabe, senador Flecha, uma série de grandes potencialidades complexas. E nós temos que focar nas potencialidades. Então, eu quero dizer que o dendê, ou palma de óleo, como alguns chamam, tem um potencial muito grande de também ser um dos componentes dessa transição energética tão buscada e que o Brasil, sem sombra de dúvida, é uma das lideranças mundiais. Tá? Mas parece faltar, foi a minha impressão, sabe, senadora, de ter essa segurança por parte dos próprios empresários das grandes empresas, de políticas que abarcassem essa segurança que, lógico, o empresariado necessita. Ok, obrigada, professor. Fica aí, né, a dica para os empreendedores, investidores, tem o BNDES, tem o Banco da Amazônia, tem Banco do Brasil, que podem acatar projetos dessa natureza com prioridade máxima, inclusive com juros menores, quando está fazendo algum investimento em favor da mudança climática. É prioridade no BNDES, é no Banco do Brasil e no Banco da Amazônia talvez seja, não tenho certeza absoluta, mas provavelmente também deve ser uma prioridade máxima. Então vamos incentivar os investidores para que possam vir para cá e ajudar a nossa região a crescer, sem desmatar, sem ter que desmatar nada, sem ter que trazer nenhum prejuízo ao meio ambiente. Agora, Flávio, o que você imagina que nós vamos produzir aqui, esse etanol de milho ou de outros grãos, como você disse? Você não imagina que, de alguma forma, essa produção no confinamento podia ter uma grife específica, uma grife ambiental, uma certificação de que nós estamos evitando esse desmatamento? Vocês já imaginaram e já pensaram nessa possibilidade?
Já, Kátia, a gente tem trabalhado, eu já trabalhei na cadeia de orgânicos no passado, então rastreabilidade, esse assunto eu conheço bastante. A gente tem olhado para essa certificação, mas primeiro a gente quer colocar a planta para funcionar. Uma vez ela estando funcionando, aí você começa a derivar. Primeiro nós estamos trabalhando com algumas linhas de DDG que serão adaptadas para a realidade de pastagem aqui no Pará, que eu posso usar isso em combinação para intensificar um pouco a pastagem. Obviamente, o WDG, o DDG tradicional, indo diretamente para confinamento. Então, a gente já está olhando, primeiro, um DDG que vai ser adaptado para o Pará, para você poder suplementar a pastagem. Segundo, para o DDG ou WDG tradicional, para confinamento de gado, né? Só fazendo um parênteses aqui, vocês comentando sobre biodiesel, né? Uma coisa interessante sobre o etanol de milho é que ele, Kátia, bom, nós temos o programa mais antigo de biocombustível do mundo, né? 75, Proálcool, etc. e tal. Só que ele foi desenvolvido em cima de cana-de-açúcar, que vai bem aonde? Em São Paulo, Ribeirão Preto, né? De lá, assim, ele nunca conseguiu atingir os extremos do país. Lembrando que o milho, a gente sempre produziu milho bem em todas as regiões. A transformação tecnológica da agricultura, da soja brasileira, que trouxe como consequência, né, a demanda pela segunda safra como agregador de matéria seca, de matéria orgânica, entendeu? Fez com que o milho começasse a ser produzido em todo o Brasil. Então, se você pensar do ponto de vista de democratização de biocombustível, você tem um cinturão nosso de cana-de-açúcar, que é aqui embaixo, pequenininho, né? O nosso cinturão de milho começa no Rio Grande do Sul e está aqui em Paragominas, no Pará, que é quase paralelo zero, né? Então, eu tenho dessa forma uma transformação logística, né, que o Adriano estava comentando aqui, que eu estou produzindo milho nesses locais, né? Se eu trago o fertilizante de fontes mais próximas, nós somos uma grande usina do que o Brasil? Nós somos uma usina de sol e água transformada em alimento. Isso é que a gente é. Nós somos a maior usina de sol e água do mundo e a gente exporta sol e água brasileiro para todos os países do mundo. E se eu consigo trazer isso daqui, o etanol, e distribuir isso de forma... Eu estou acessando todos esses mercados, todo mundo vai começar a consumir. Tem Redenção, por exemplo, tem posto que não tem bomba de etanol. Por quê? Não vende. Era muito caro. Então o cara fala, não vou pôr uma bomba, coloco uma outra bomba de gasolina, outra de diesel. Mas agora começa com o etanol do Mato Grosso já chegando na região, você começa a ver a movimentação do consumidor para trocar o hábito e consumir, você começa a ver o etanol chegando a custo acessível aqui em Belém, entendeu? Então isso vai fazer com que a gente tenha essa distribuição do combustível de forma muito mais inteligente para todo o país, entendeu? Muito mais do que os Estados Unidos, que tem um Corn Belt também limitado. E tem uma Deve ser interessante, Kátia, só para complementar, o envolvimento até da indústria automotiva, porque isso sendo verdade, a venda de carros flex, né, que hoje tem, mas se você pensasse no carro a álcool que a gente estava falando antes, até em locais como esse é afetada. E aí você me fez lembrar de uma coisa, e aí eu queria ouvir até de vocês, né, o álcool de mandioca, que eu não sei se vocês sabem, mas a Petrobras chegou a montar uma fábrica de álcool de mandioca numa cidadezinha desse tamanhozinho, chamada Curvelo, em Minas Gerais, que é a minha terra, né? Que não sei se você sabe, mas Belém faz parte da Grande Curvelo. Alguém quer fazer algum comentário sobre mandiocas? Professor? Conhece o projeto do etanol de mandioca? Eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu não conheço da Grande Curvelo, não, mas eu tenho a dizer que, inclusive, nós temos uma unidade específica da Embrapa responsável por mandioca fruticultura, mas nós já tivemos experiências aqui com materiais de mandioca para justamente tentar identificar, né, o seu potencial como biodiesel. Não avançou e eu imagino que tem a ver com escala de produção. E a reflexão da mandioca para o Pará merece muito mais atenção por um aspecto muito simples. O Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil em área plantada. E sabe para quem nós perdemos? Paraná. Mas nós não perdemos para o Paraná, porque o Paraná usa o que deve ser usado, tecnologia. Nós perdemos para nós mesmos. Experimentos em áreas da Embrapa, nós conseguimos ter produtividades com muita facilidade usando tecnologia de 40 toneladas por hectare. Sabe qual é a produtividade do Pará? 14. Significa dizer que
uma pequena contribuição de inovação, aqueles primeiros conhecimentos que a gente adquire na faculdade de agronomia, faria com que o Estado duplicasse a sua produção. E aí você poderia diversificar, não apenas para alimento, e já começar a focar naqueles materiais biodiesel. A Amazônia tem perdido para a incapacidade de transformar as realidades através da ciência. Isso é frustrante. E eu não cansarei de falar isso nunca. Professor, eu vou aproveitar que você está com o microfone. Eu sempre tive essa curiosidade. As universidades federais da Amazônia, elas estão ligadas em rede? Vocês distribuem, conectam as pesquisas, as informações? Porque isso é um hábito brasileiro, o individualismo, né? Cada um por si, Deus por todos, não se comunica. Às vezes fica fazendo coisa em duplicidade. Como é que está essa rede Embrapa e universidades federais e estaduais aqui na Amazônia? Maravilha. Eu quero, inclusive, te agradecer pela oportunidade de eu compartilhar aqui. O estado do Pará, eu vou fazer um recorte para o Pará, depois eu amplifico para a Amazônia. O estado do Pará tem, inclusive, criado uma estrutura que é um fórum que nós chamamos de Fiespa. O que é Fiespa? O Fórum das Instituições de Ensino, Pesquisa e Inovação do Pará, formado por todo aquele grande ecossistema de inovação. As principais universidades públicas, a Federal do Pará, a Rural do Pará, a UEPA, as universidades particulares e os 3 principais institutos de pesquisa aqui existentes, Embrapa, Instituto Evandro Chagas e Museu Paraense Emílio Guild. Então, aqui no Pará nós temos sim esse alinhamento e isso tem feito com que a gente possa cada vez mais exigir que o protagonismo da ciência aqui gerado seja reconhecido e seja posto em prática. O Museu Guild é detentor, talvez, dos conhecimentos mais antigos ligados à antropologia amazônia. Quem mais publica sobre a Amazônia no mundo é a Universidade Federal do Pará. A instituição que tem os primeiros estudos de agropecuária é o antigo Instituto Agronômico do Norte. Que sabe o que é o Instituto Agronômico do Norte atualmente? Embrapa Amazônia Oriental. Então, o que nós temos dito é que essa coesão institucional tem nos facilitado a dizer que nós temos tido a capacidade de interação, queremos que essa interação se amplifique para outras instituições do Brasil e fora do Brasil, e é isso que nos faz incomodar quando algumas das decisões para a Amazônia não são construídas com e para os amazônidas e as instituições de ciências que aqui estão. Então eu queria compartilhar que a gente avançou e esse exercício, eu falo com bastante segurança, se repete nos demais estados da Amazônia Legal. A Embrapa é a única instituição do governo brasileiro de ciência, tecnologia e inovação presente em todos os estados da Amazônia Legal. Eu atualmente sou inclusive o representante da Embrapa nesse grande colegiado e aí eu falo com muito conforto que nós temos interações com todas as instituições de ciência, tecnologia e inovação da Amazônia. E temos o desafio de fazer com que essa ciência se transforme em acesso para todos. E aí o poder público tem um papel estratégico. Com certeza, parabéns pelo trabalho. E mais uma coisa, um componente importante, professor, é a união disso tudo, da academia, dos pesquisadores, dos cientistas, a proximidade com o setor privado. Porque, às vezes, o setor privado se preocupa em fazer o plano de negócio, vai dar lucro, vai dar prejuízo, é o banco, os juros, a taxa de juros, o prazo, e, às vezes, se esquece de aliar a quem mais tem conhecimento e, por outro lado, também a academia fica distante. Então, a aproximação com o setor privado, com os organismos do setor privado, Federação da Agricultura, da Indústria, do Comércio, ter esse conhecimento de toda essa pesquisa, como aqui o nosso grupo Mafra, como a Potássio, como a JBS, precisa da ajuda de vocês e muito para continuar gerando emprego. Me permita só um complemento em relação a essa sua última fala. A gente na Embrapa defende que nenhuma inovação faz sentido se não chegar a quem de direito. E a quem de direito são os nossos produtores, são os nossos parceiros, principalmente privados. Eu fico aqui muito calado e, logicamente, respeitando o tempo de cada um, mas eu fico muito feliz que muitas das contribuições aqui, quando o Flávio fala que nós precisamos intensificar e sair de uma cabeça por hectare de produção de boi, o que é lamentável, para 4, 5, hoje nós temos experiência que tem
tem pecuarista produzindo 20. Esse está muito outline. Mas nós conseguiremos esses números que o Flávio falou. E a Embrapa, junto com o parceiro, tem indicadores para isso, de qualidade genética de rebanho, que é tudo isso que o Flávio falou com muita maestria. Assim como tudo que a Liege também trouxe, me dá muita felicidade, porque eu vejo que são inovações geradas pela ciência, sendo adotadas por aqueles nossos empresários que transformam realidades locais. Muito bem, professor. Liege, agora diga para nós a respeito da rastreabilidade tão falada no Brasil e tão exigida na Europa. A Europa tem um tipo de criação bovina muito diferente da nossa. Eles praticamente criam tudo lá fechado, em estábulos, com ração na boca. Muito fácil de contar, de colocar chip, brinco na orelha, um rebanho bem inferior ao nosso. Agora nós estamos falando de 850 milhões de hectares, ou de quilômetros quadrados, de hectares, né? O Brasil inteiro, com uma cabeça de boi para cada habitante, mais de 200 milhões de bovinos no país, e um país de tamanho continental. Como é que nós podemos atender essa demanda? Será possível nós atendermos essa demanda 100%? As exigências da União Europeia foram adiadas agora às pressas, vai ser votado dia 19 no Parlamento Europeu, por um ano. Até outro dia eles estavam firmes, não vamos comprar de ninguém se não atender os requisitos. Ué, quem é que não quer atender requisito? Todo mundo quer, mas quando é impossível, é impossível. Eu não posso dar para o meu filho aquilo que o meu bolso não permite. Então nós temos que ter muita discussão, muita firmeza, muita coragem para contrapor determinadas regras que são muito mais barreiras econômicas do que verdadeiramente, genuinamente, questão de qualidade e de bem-estar. Então, como é que nós vamos fazer no Brasil? O que a JBS, a maior empresa de proteína animal desse mundo, está fazendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil para provar a origem e o caminho desse boi? Aqui é por conta do desmatamento e do trabalho escravo, das questões sociais, eles querem esse rastreio. Com razão, eu também apoio, não sou contra, mas nós temos que ter condições para fazer isso. Nos Estados Unidos já são outras obrigatoriedades. Conta para nós como é que é criar boi no Brasil, criar boi nos Estados Unidos, criar boi na Europa, abater, né, na verdade, abater e conviver com esses produtores de lugares tão diferentes. Obrigada. O desafio que se impõe, seja pelo consumidor ou seja até pelos investidores, né, cada vez mais a gente vê os mercados consumidores exigindo mais. Obviamente que a gente sabe que as barreiras técnicas, muitas vezes, elas estão ali disfarçadas e tem um fundo comercial muito grande, né? Um protecionismo dos seus próprios mercados. E, nesse sentido, acho que é muito importante a gente destacar o trabalho do Ministério da Agricultura nos últimos anos no Brasil em relação a uma rastreabilidade que já existe, né? A gente tem a guia de trânsito animal no Brasil, a gente tem a rastreabilidade em lote e a gente precisa lembrar sempre disso, porque acho que a maioria das pessoas desconhece, mas há uma complexidade em se colocar um dispositivo individual na orelha de um animal fisicamente, né? Isso não é simples. Estado do Pará, o governador muito corajoso, assinou um decreto de rastreabilidade individual obrigatória a ser cumprido até dezembro de 2025, no qual todo o movimento de trânsito animal vai ser obrigado, já está em vigor, a ter essa identificação individual. Mas isso é um trabalho longo, né? O rebanho do Pará como um todo vai ter um tempo ainda para conseguir ter essa rastreabilidade individual. Hoje no Brasil o estado de Santa Catarina já tem essa rastreabilidade individual obrigatória com um rebanho muito menor. E a expectativa de abertura de mercados que se tinha, que na verdade era uma promessa, acabou não acontecendo, né? Então a gente via países importadores que prometiam que a partir dessa rastreabilidade abririam as portas para esse mercado e isso nem sempre aconteceu. O que eu vejo hoje no Brasil é uma grande oportunidade liderada pelo Estado do Pará de cobrar desses mercados, inclusive a própria União Europeia, que não importa carne do Estado do Pará, por exemplo, né? Ela há mais de 15 anos fez a última visita no Brasil, estabelecendo algumas fazendas. Hoje o Brasil tem
6,5 milhões de propriedades rurais, das quais 2 milhões são consideradas propriedades com pecuária, e a União Europeia aceita apenas 90 mil propriedades, né, para exportar para lá. Então a gente tem um desafio enorme de trazer a realidade para que todos possam participar dessa mesa, porque se a demanda é por sustentabilidade, precisa ser sustentável para o produtor rural também participar dessa fatia do bolo. Então, nesse sentido, obviamente, os Estados Unidos trabalha com identificação individual. Lá, a gente fala em confinamento no Brasil, mas também é importante destacar que num ciclo aí de 24 meses, e a pecuária brasileira rejuvenesceu muito nos últimos anos, né? Com a vinda da abertura do mercado chinês com uma exigência de 30 meses, a gente viu essa pecuária se rejuvenescer. Mas é importante também destacar que do outro lado a gente tinha um pagamento ali de 30% a mais desse animal e dessa carne para remunerar esse rejuvenescimento e essa exigência de mercado. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para o Brasil e para a rastreabilidade, a gente precisa ver como é que a gente vai acomodar isso no bolso do produtor e no bolso das empresas exportadoras, né? Então não é só o incentivo financeiro, tem uma razão, mas a gente precisa defender também os sistemas que já temos. Então o dispositivo individual, que é o chamado brinco na orelha desse animal, ele tem que ser informado também na guia de trânsito animal. Então não é sozinho, né? Ele não anda sozinho ali, eu não estou rastreando ele pelo simples fato de colocar esse brinco. Ele tem que estar ligado ao Sistema Nacional de Rastreabilidade, e uma vez ligado ao Sistema Nacional, ele tem que ser informado na guia de trânsito. Então a gente tem graus de complexidade para se implementar isso e, de novo, volto a dizer, a gente já possui um sistema de rastreabilidade em lote que funciona, que todo animal que se movimenta no país é obrigado a andar com essa guia de trânsito emitida. Então a gente precisa dar visibilidade a isso e contar para o que o mundo está exigindo, que o Brasil já tem capacidade de atender. E a contrapartida é dizer qual vai ser a abertura do mercado europeu para esses estados que ainda não estão habilitados a exportar para lá, a partir do momento que apresentarem a rastreabilidade. Então, o Brasil tem condição de atender as demandas, mas a gente precisa sempre, com muita coragem, colocar o que está do outro lado da mesa para a gente apresentar. E se o objetivo é acabar com o desmatamento, ajudar o Brasil nessa jornada, afinal de contas a gente possui um grande contingente florestal ainda no país que precisa ser preservado, e como que a gente vai remunerar esse produtor? Porque boa parte dessas florestas estão nas fazendas, e para garantir que elas continuem de pé, a gente precisa ver como é que a gente vai remunerar, e a melhor forma de fazer isso é participando com projetos aqui no bioma, aqui no Brasil, e não restringindo a exportação. Então, se a gente quer ajudar o Brasil a preservar, a gente precisa trazer mais, o produto brasileiro precisa ser melhor aceito e participar de projetos que ajudem os produtores a manter a floresta de pé e não restringindo a exportação, impondo barreiras técnicas e sanitárias que, na verdade, têm um fundo comercial. Exatamente. São dois problemas que a pecuária enfrenta lá fora. Um é a questão do desmatamento na Amazônia, e que nós estamos lutando contra esse desmatamento, não é para fazer bonitinho para a Europa, não. É porque a floresta amazônica, ela garante chuva no centro-sul do país. A floresta é importante para provocar chuvas. Agora, querer congelar, engessar uma região riquíssima como essa região, onde já está desmatado, onde já está antropizado, que é irrecuperável e temos que continuar produzindo, é fazer as coisas da forma correta. Evitar totalmente o desmatamento, quanto mais é importante para o país, para que a gente possa manter esses ciclos dos rios voadores e fazer com que esses arranjos produtivos, com a ajuda da ciência e da pesquisa, possam se firmar cada vez mais. Bom, agora nós vamos para o final. Eu preciso reservar 4 minutos para o Adriano, que vai ser o nosso grande finale, o vídeo da mina de potássio de Altazes, no Amazonas. É muito importante ver, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, vai estar no meio da floresta essa mina. Vocês vão assistir onde é que ela está.
Não. Eu preciso de um comentário de cada um, que eu estou um pouco engasgada já faz tempo com algumas coisas e que eu não vejo explicação. E quando eu vejo um monte de especialistas assim, eu gosto que eles me deem uma resposta. Cada um de vocês, eu vou falar de uma proibição que existe na Amazônia e que eu sou uma boa aluna, eu adoro aprender. Lá atrás, presidente da CNA, radical, contra o meio ambiente, achava que tudo era mentira, que tudo era uma bobagem. Eu falei, quer saber? Nós vamos perder esse jogo, eu vou estudar esse assunto direito. Fui para dentro da Embrapa, dias e dias, horas e horas, anotando em caderno, que eu sou caderneira, e fui ficando de queixo caído com o horror que eu ia vendo. Tinha exageros? Tinha sim, mas muita coisa nós estávamos fazendo errado, sem saber, sem ver, inocentemente. Então, isso há quantos anos atrás? Para se ter uma ideia, quando eu fui para dentro de uma fazenda, eu tinha 25 anos de idade. Eu estou com 62, então tem 37 anos atrás. Quando eu entrei, Liege, para dentro de uma fazenda, eu pelejava para engordar um boi com 4 anos e meio, 5. Era normalíssimo. Isso dá 70 meses, há 37 anos atrás. Hoje, essa mesma Cátia, aos 62, peleja para engordar com 18 meses, 22, 24 meses, 37 anos depois. Usando hormônio negativo, absolutamente, genética animal e genética de capim, genética de mineralização, só técnica, só pesquisa, só ciência. Então, o produtor é um sortudo no Brasil de ter a Embrapa, de ter as universidades federais, ensinando a gente e pesquisando. E aqueles que não prestaram atenção por falta de tempo, o professor falou do aumento da produtividade nossa no Brasil ao longo desses últimos 40 anos. Se nós não tivéssemos a Embrapa não existe, nunca foi criada. Para produzir o que nós produzimos hoje, os recordes que nós produzimos hoje, nós teríamos que ter desmatado 3 vezes mais o que desmatamos até agora. Então, a ciência, a pesquisa, a tecnologia fez que nós, sem querer, foi sem querer mesmo, aumentássemos a produtividade e evitássemos o desmatamento. Nós fizemos uma poupança verde. Imagine se isso não tivesse acontecido. Estava tudo morto hoje. Não tinha um palmo na Amazônia para produzir o tanto que nós produzimos hoje. Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu combato, é a ignorância e o preconceito. Porque eu já fui assim, tá? Ignorante e preconceituosa. Então, eu luto contra isso todos os dias. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui para os nossos convidados e eu gostaria muito de saber, quem puder responder, vai responder, não vou nominar ninguém. Por que esses 9 milhões de hectares da Amazônia, 5 está no Pará, 9 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastagens degradadas, é proibido plantar algodão e cana? Eu quero saber por quê. Se me der uma explicação científica, eu aplaudo, não tenho compromisso com o erro, não tenho compromisso com a ignorância. Se me convencer, eu sou facinha de atender a orientação. Me explique por que 10 anos para eu explorar potássio no meu país, comprando de país vizinho, 40 bilhões de dólares na balança comercial, o maior prejuízo é o potássio, sendo que nós temos há 9 anos esse povo esperando uma licença ambiental impedida pela justiça. Por quê? A serviço de quem? Para atender quem? Deixando os nossos indígenas pobres, paupérrimos, para falar a verdade. Nós estamos todo dia vendo na televisão o que está acontecendo com eles, sendo que poderia estar numa vida muito melhor, recebendo seus recursos, e nós fazendo a mineração, não é garimpagem não. Garimpagem, eu costumo usar a garimpagem como uma coisa ilegal. E eu gosto de falar mineração para diferenciar uma coisa de outra. Então eu prefiro 1000 vezes oficializar uma mineração do que deixar a garimpagem entrar ilegal, sujando os rios com mercúrio, quando é ouro, que eu não entendo muito bem, mas eu sei que faz tudo errado. Mas por que proibir o nióbio de ser explorado? O Brasil, com esse potencial que nós temos debaixo do solo. Por que não explorar o gás de Juruá, no Amazonas, que já está pronta essa usina?
E nós buscando gás, nosso gás está lá no Rio de Janeiro, nosso gás tem na Bolívia um pouco, a Argentina tem uma grande reserva de gás, o nosso está no mar, está no Oceano Atlântico, está nas margens, caríssimo para chegar até aqui, porque nós precisamos dos nitrogenados, mas nós podemos importar nitrogênio, não só o transporte, mas o nitrogenado com gás natural, ele é altamente poluente. Por que não fazer isso aqui com hidrogênio verde? Que barreira é essa que nos impede a fazer a coisa certa? E o fosfato, e o gesso. E quero aqui ainda, acho que eu fiz todas as perguntas que eu estava entalada. E por quê? Por que a Ferrogrão não sai? Os ambientalistas dizem que estrada é perigoso porque traz desmatamento. Eu até concordo com uma moça que é ex-ministra de Meio Ambiente, que ela está certa. Estrada asfaltada é duro, viu, gente? Vai povoando tudo. Mas ferrovia, a Ferrogrão não poder sair, diminuindo um custo de produção para o Brasil de quase R$30 a tonelada, vezes todo ano, gente. R$30 por 20 mil toneladas todo ano. Milhões de toneladas, é o prejuízo que nós temos anualmente por falta da ferrovia Ferrogrão, que pode ser feita do lado da 164, 63, é a 163. É 163, Isabela? Do lado da 163, a Isabela é a favor, só se ela mudou agora, mudou não, ela é a favor. A 163 e a ferrovia não tem quem pare ela, porque tem uma tal empresa que não quer que saia, porque ela tem a saída da ferrovia para o outro lado. Que força é essa mágica que faz os interesses da nação ser menores do que o interesse de um só? Eu quero resposta, vocês se virem, tá? É isso mesmo. É isso aí. Então essas são as minhas... O Linhão, sabia que Boa Vista usa energia da Venezuela? Bonito, né, para nós? Por quê? Porque a energia não pode sair de Manaus, o Linhão de Manaus, até Boa Vista. Nós vamos ficar comprando energia da Venezuela e deixar os apagões que acontecem em Roraima de vez em sempre. Porque passa o Linhão próximo ou dentro de uma reserva indígena. O que um Linhão vai prejudicar? Vai atrapalhar, levar o desenvolvimento e energia até para os índios do Amapá, os Yanomamis que estão lá, precisa de energia também. E o ouro dos Yanomamis, nós vamos deixar eles ficarem como estão e não deixar que eles tenham o benefício da exploração do ouro, que é que todo mundo quer no mundo, é ouro. E os nossos índios lá, a míngua, recebendo cesta básica de helicóptero, é humilhante. Por gentileza, 2 minutos para cada um. Kátia, vamos falar um pouco sobre a cana e o algodão, tá? Todas as proibições Bom, vamos primeiro ao algodão. O algodão normalmente é proibido, tá? As pessoas proíbem isso daí quando você tem espécies que são nativas, com medo de cruzamento. Não tem espécie nativa aqui que eu saiba no Pará. Pode ser que sim, mas eu acho que a chance de você ter uma espécie nativa de algodão aqui deve ser muito baixa, tá? Esse é o primeiro. Segundo, sobre cana, eu acho que alguém deve ter visto a velocidade que braquiária cresce aqui, e cana é uma gramínea, aí falou, vou proibir porque senão isso aqui vai virar tudo em cana. Você entendeu? Um paralelo, não estou justificando, nem sou a favor, então o cara deve ter ficado apavorado. Falou, vamos proibir porque senão o Pará vai virar todo em cana. E a indústria de cana, de açúcar, não é tão simples assim. Entendeu? São Paulo não está tomado de cana. A gente teve uma quantidade de usinas naquela região quebrando, diminuindo. Voltou-se a agregar capacidade de moagem no sul do país agora. Então são preocupações que acho que foram fundamentadas lá atrás, baixo alguma razão. Mas objetivamente, esses 9 milhões, se usar uma parte, se os produtores quiserem, não é só eu que quero, se algum produtor quiser pegar essa terra degradada, falou, vou fazer um pouco de pasto, um pouco de milho, mas eu quero plantar cana, faz mal para a Amazônia? Não. Na minha visão, não. Muito obrigado. Eu posso complementar, porque assim, vocês perceberam, né, que a nossa ex-ministra deixou as perguntas de prova para o final, né? Mas assim, o que eu quero dizer, Kátia, e eu vou me deter naturalmente por questões lógicas e de prudência, a seara que nós dominamos e que a Embrapa está mais envolvida. São as duas culturas aqui relatadas. Primeiro assim, eu tenho defendido com muita veemência que rótulos são extremamente perigosos. Rótulos, você pode satanizar territórios, populações e cultivos e criações.
Então, quando você sataniza qualquer tipo de cultivo sem indicação científica, você vai pelo lado da não ciência e nós não podemos coadunar com isso. E aí eu falo o seguinte, o algodão, ele foi proibido na Amazônia ainda nos primeiros discursos e discussões, como muito bem falou o Flávio, da introdução dos transgênicos no Brasil, com a grande preocupação de que na Amazônia a gente deveria ter cuidado com o fluxo gênico. Isso é pertinente e necessário até hoje, mas a ciência já contém, depois de quase 20 anos de introdução disso no Brasil, protocolos muito rigorosos. E no caso do algodão, ele é muito mais marcante porque até onde nós conhecemos, coincidentemente a minha vida acadêmica começou com algodão, na Embrapa Algodão em Campina Grande. Até onde nós conhecemos, parece não haver parentes selvagens de algodão na Amazônia, que é o grande temor da contaminação gênica. E eu queria compartilhar com vocês que, inclusive, já existe autorização recém-concedida para plantio de algodão no sul do Pará, e são extremamente eficazes, e já há tratativa junto com a Unidade do Pará, aqui a Embrapa, como com a Embrapa Algodão, que fica em Campina Grande, para que especialistas venham aqui e os especialistas determinem quais são aquelas áreas possíveis de se plantar algodão. Vai ser em toda a Amazônia? Seguramente não, e nem deve ser. Nós temos aqui, já repetido por mais de uma vez, uma quantidade extremamente grande de terras em processos de degradação que tem que ser facultado o direito da nossa população escolher. Eu quero algodão, eu quero boi para carne. Ninguém falou aqui no boi para leite. Sabe qual é a produção média, gente, de leite aqui no Pará? É pré-colombiana, menos de 1 litro de leite. Intervenções da Embrapa aumentam em 5 vezes a produção de leite. E por que eu estou falando leite? Porque só no Pará nós temos mais de 70 mil produtores de leite familiares, em Rondônia 50 mil. O que eu quero dizer? A ciência tem que ser o grande balizador para essas tendências. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Por que não tem a Ferrogrão e o Linhão? Bom, Adriano. Está escrito ali em cima, garantir autonomia e segurança ambiental. Sem infraestrutura, eu acho que não existe como garantir autonomia e segurança ambiental. Precisamos de ter não só a Ferrogrão que você falou, Cátia, mas energia chegando aos rincões. Quantos municípios hoje no estado, ou melhor, na Amazônia, queimam diesel para gerar energia própria? Você falou aí da energia vindo da Venezuela. Hoje o gás sai de Silves, no Amazonas, e viaja 800 quilômetros até Boa Vista para gerar energia numa termoelétrica. Ele vai de caminhão, queimando hoje diesel, por incrível que pareça. Então, porque assim, não pode passar dentro da reserva. Porque o Linhão, Manaus, Boa Vista, agora está sendo desenvolvido. Mas eu acho que aí a gente tem que dar ao povo, igual você disse, ao amazonida, esse poder de decisão. Vou passar o vídeo. Tem jeito de colocar o vídeo dele. Liege, tem alguma coisa... Eu fico imaginando se tivesse que passar dentro da minha propriedade para levar energia para os índios e eu dissesse não. Não vou deixar passar na minha propriedade de jeito nenhum. Deixa os índios ficar no escuro. Só que ao contrário, nós precisamos de passar nos nossos irmãos indígenas para chegar em irmãos não índios e índios também no Amapá. Por que não pode? São essas coisas que eu não consigo entender. Roraima, falei o quê? Amapá. Desculpa, Roraima. Então, são coisas, perguntas sem respostas. Muito difícil de a gente aceitar. Liege, tem alguma coisa na Amazônia que você queria tirar, desentalar da garganta? Que você também não se conforma? Que não tem explicação? Tem alguma coisa? Minuto para... Painel de desabafo. Não, é só, acho que dizer que, que a pecuária, como produção brasileira, né, e a gente é tão pungente nesse tema, está aqui para quando tiver o algodão poder consumir o farelo de algodão, quando tiver a cana poder consumir a produção de cana também na pecuária, seja no confinamento nos últimos 3 meses. O Brasil tem uma produção intensa a pasto também, chegando no confinamento, diminuindo o tempo, aumentando o peso, aumentando o rendimento de carcaça. Então, a gente tem
a Neidinha. A gente tem essa possibilidade no Brasil de produzir mais em menos área. Deixa. E passar o vídeo, pelo amor de Deus, que a gente Passa o vídeo, combinou, senão tem esse que homem passar o morre. vídeo. Não, gente. Mas já acabou, não tem outro painel. Focada tem? na segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, a Potássio do Brasil apresenta o projeto Potássio Autazes, que irá produzir um importante fertilizante de cloreto de potássio para atender a produção do agronegócio brasileiro. O projeto Potássio Autazes está sendo desenvolvido no município de Autazes, que fica a cerca de 120 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. A Potássio do Brasil desenvolveu sua pesquisa mineral nesta região exclusivamente em áreas de pastagem, já antropizadas há décadas. Para a fase de pesquisa mineral, já foram investidos cerca de 230 milhões de dólares, o que inclui sondagens geológicas, aquisições sísmicas, estudos ambientais, estudos de engenharia e aquisições de terras. Esses estudos permitiram identificar e definir uma reserva mineral lavrável de mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, formada por uma camada subterrânea com dimensões de aproximadamente 13 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura e espessura média lavrável de 2,5 metros, localizada a cerca de 800 metros de profundidade. O maior objetivo da Potássio do Brasil em Autazes é criar um projeto plenamente sustentável e comprometido com a comunidade. E para isso, estão previstos também grandes investimentos em programas socioeconômicos e ambientais e utilizando as melhores rotas tecnológicas de engenharia, trazendo para a região amazônica o que há de mais sustentável na indústria mineral mundial. O projeto Potássio Autazes está atualmente na fase de implementação, com o início das obras após a liberação das licenças de instalação pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, gerando cerca de 2.600 empregos diretos e milhares de indiretos. O projeto contará com as seguintes operações para atingir a capacidade de produção de potássio: a construção de 2 poços, shafts, de acesso à mina subterrânea. A mina subterrânea irá operar por meio do sistema de lavra em painéis pelo método de câmaras e pilares longos. A usina de concentração terá capacidade para beneficiar 8.500.000 toneladas de minério por ano e produzir 2.200.000 toneladas de cloreto de potássio granulado por ano. Vale destacar que a produção de potássio do Amazonas vai atender cerca de 20% na primeira fase e vai chegar a mais de 50% do potássio que a agricultura do Brasil precisa e que hoje compramos principalmente do Canadá, da Rússia, da Bielorrússia, da Alemanha e de Israel. A rota tecnológica da usina de concentração, com tecnologia comprovada mundialmente, será constituída basicamente pelas seguintes operações: recebimento do minério, britagem, lixiviação a quente, cristalização, secagem e compactação do cloreto de potássio. A usina de concentração será instalada em áreas tradicionalmente ocupadas por pastagens, utilizadas para a criação de gado na região, para as quais não será necessária a supressão de vegetação nativa de floresta primária, conforme apontam os estudos ambientais realizados por consultorias especializadas. A estrada de acesso existente, que será revitalizada e asfaltada, permitirá o transporte do cloreto de potássio granulado por caminhões da usina de concentração até o porto de embarque na vila de Urucurituba, na margem do Rio Madeira, em um percurso de aproximadamente 12 quilômetros. O porto fluvial será construído para suportar toda a logística do cloreto de potássio, de onde será destinado, principalmente ao estado do Mato Grosso, que consome cerca de 5 milhões de toneladas desse fertilizante por ano. Com isso, evitaremos o transporte por mais de 20 mil quilômetros por meio de ferrovias, hidrovias e estradas, para que o potássio saia do exterior e chegue ao Brasil, reduzindo as emissões de carbono na atmosfera, na média de mais de 200 mil toneladas. Aproximadamente 160 quilômetros de linha de transmissão serão construídos, o que irá beneficiar mais de 100 mil pessoas residentes em municípios situados na margem direita do Rio Amazonas. Além disso, o projeto da Potássio do Brasil irá reduzir a emissão de gases do efeito estufa pelo uso de energia renovável da matriz energética brasileira.
um impacto de redução de mais de 1.200.000 toneladas de carbono, se comparado com projetos de países exportadores de potássio como o Canadá, cuja matriz energética depende do gás, ou da Rússia, que usa carvão para gerar energia elétrica e emitem milhares de toneladas de carbono no ar. O projeto tem como premissa mitigar ao máximo qualquer impacto negativo e foca em potencializar os impactos positivos, especialmente para promover melhorias nos setores de educação, saúde, segurança, serviço de saneamento, moradia, entre outros benefícios para a comunidade da região do entorno do projeto. O resíduo que o projeto Potássio Autazes irá gerar após o processo de produção do cloreto de potássio será o cloreto de sódio ou o sal de cozinha. Este sal, após separado do potássio e secado, retornará para o fundo da terra de onde saiu. Nenhum resíduo será jogado nos nossos rios e nem contaminará o lençol freático. A Potássio do Brasil é uma empresa cidadã e irá produzir o potássio verde, sempre atendendo aos critérios de ESG, com responsabilidade ambiental, social e criteriosos processos de governança. Potássio produzido no Amazonas, fertilizando o agro brasileiro. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos prestigiaram. Muito obrigada pela participação e principalmente os nossos convidados que vieram de tão longe para ajudar a encantar o nosso painel. Muito obrigada.